questões oficiais da prova teórica do Detran, questões que os meus alunos erraram na prova. Então, nesse vídeo aqui, você tem a pergunta, você tem a resposta correta em verde e a alternativa que o meu aluno marcou errado em vermelho. Então, eu vou te contar, eu vou te explicar o porquê que está correto e o porquê que está errado a pergunta. Válido para todos os estados do Brasil. Então, já deixa o teu joinha, deixa o teu like e vem comigo para mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todos os estados do Brasil. Primeiríssima questão. Direção defensiva, duas questões muito cobradas. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito, do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto refere-se ao conceito de, dirigir de modo a evitar. Se eu vou evitar, eu vou prevenir. A direção defensiva, ela vai prevenir, ela vai prever, ela vai antecipar. Então, dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas, das condições adversas do trânsito, do tempo, preservando a vida humana e também o meio ambiente, é um conceito básico do termo direção defensiva. Lembrando ainda, quando ele falar em condições adversas são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. E caso pergunte quais são, lembrem-se sempre de 8. Conta na pergunta qual tem lá 8 itens e pode marcar, porque vai ser a resposta correta. Agora, quando ele falar dos elementos básicos da direção defensiva, aí eles serão 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Vocês podem decorar as iniciais, que é o CA, P, D, H, que vai formar o conhecimento, a atenção, previsão, decisão e habilidade. C de conhecimento, A de atenção, P de previsão, D de decisão e o H que vem de habilidade, ok? Eu vou deixar nesta ordem aqui porque é a ordem que ele cobra. Então, caso caia, fica mais fácil. Mas lembre-se que serão sempre 5 itens. Elementos básicos da direção defensiva são sempre 5. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e também a habilidade. A função de reduzir as oscilações bruscas das molas de suspensão é dos amortecedores. Os amortecedores, eles vão amortecer os impactos, eles vão reduzir as oscilações bruscas das molas da suspensão. Detalhe, as molas em mau estado e os amortecedores em mau estado podem acarretar no capotamento do teu veículo, tá? Então, caso caia a questão lá falando, molas e amortecedores em mau estado podem resultar no quê? No capotamento do teu veículo. São alguns dos problemas causados pela relação trânsito-meio ambiente. Preste atenção. É relação trânsito e meio ambiente, tem que estar relacionado com os dois, tá? Então, é a poluição e as agressões contra o meio ambiente. Por quê? Porque os veículos, eles são movidos a combustíveis, esses combustíveis, eles acabam poluindo o meio ambiente e causam, sim, agressões contra o meio ambiente. Já quero relembrar vocês da escalinha de poluição. Em primeiríssimo lugar, quando nós falarmos de poluição, o mais poluente de todos é o diesel. Em segundo, nós vamos ter a gasolina, tanto comum quanto aditivada. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Lembrando que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes do álcool e da gasolina, eles são parecidos, são semelhantes. Em terceiro, nós vamos ter o álcool. Em quarto e último, atenção! Menos usado é o menos poluente, mas também é o menos usado, que é o GNV, que é o gás
natural veicular. Então, o gás natural veicular, nós conhecemos também como GNV. Ele é o menos poluente, mas atenção, ele é o menos utilizado. Duas questões de placa muito cobradas também. A primeira é a placa A4A. Ela significa o quê? Notem que se vocês correrem o mouse, o dedo, o lápis ou a caneta aqui, vocês vão conseguir desenhar uma letra S. Então, significa que é uma curva acentuada em S. Como a primeira barriguinha é para a esquerda e aqui nós temos a letra A, então, quase sempre, quando for letra A, é esquerda. Quando for letra B, ó, depois do número sempre vai ter uma letrinha. Quase sempre vai ter uma letrinha. Se for A, é esquerda. Se for B, significa que é direita. Então, esta plaquinha significa curva acentuada em S à esquerda. Agora, aqui são duas plaquinhas. Então, a primeira placa é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Seja o que for, olhem a seta está apontando que o ciclista tem que ficar para onde? Para a esquerda, ela está dando uma direção. Se tiver uma seta apontando, ou mesmo se tiver uma quilometragem dentro da placa, se tiver a seta, ele está apontando uma direção. Se tiver, por exemplo, 1 km dentro da placa, tem que ter a presença da palavra distância na resposta. E a segunda é uma plaquinha de advertência, é a mesma que está aqui em cima, então nós já sabemos que é o quê? É uma curva acentuada em S à esquerda. Então, a primeira plaquinha é uma plaquinha de regulamentação, que dita regras, restrições, obrigações e proibições, e o desrespeito gera multa, gera infração. E a segunda é uma placa de advertência, que vai advertir, que vai alertar sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, que nesse caso é uma curva acentuada em S à esquerda. Aqui nós temos uma interseção representada abaixo e as placas. Então, nós temos o quê? Nós temos a placa R1, nós temos a placa R2 e nós temos a placa R21. E a pergunta é, as placas que devem constar nas posições 1 e 2 são? Bom, aqui tem a placa 2 e aqui a placa 1. Então, esta placa aqui, ela vai ficar virada para cá, para essa via aqui. E essa placa aqui, ela vai ficar virada para essa via aqui. Considerando que isso aqui é uma via, quem está circulando aqui vai ter preferência, vai ter prioridade, certo? Outro detalhe importante que nós precisamos destacar aqui. Nesse caso, aqui nós temos uma bifurcação em T. Toda vez que eu tiver uma bifurcação em T, um final de rua, eu tenho que obrigatoriamente parar. Não é dar preferência, é obrigatoriamente parar. Então, nesta plaquinha de número 1 aqui, que é uma interseção em T, eu terei que utilizar o quê? A placa R1, que é a placa de pare, de parada obrigatória, nesta posição aqui. Então, aqui vai ter que estar a placa de pare, certo? Aqui, no 2, eu não preciso necessariamente parar. Eu preciso ceder a preferência, porque, ó, eu vou ter uma via aqui que eu vou poder entrar, entendeu? Então, aqui eu não preciso necessariamente parar. Então, eu poderei utilizar, sim, a placa R2. Então, na posição 2, eu posso, sim, utilizar a placa R2. Mas, e afinal de contas, o que significa a placa R21? A placa R21 significa alfândega. Mas o que é alfândega? Onde que tem uma alfândega? A alfândega é uma fiscalização que vai ter quando você está entrando, saindo de um país para o outro.
Aí você vai ter essa fiscalização que é chamada de alfândega. Por exemplo, aqui no Brasil, uma alfândega muito comum é a alfândega que nós temos em Foz do Iguaçu, para você sair de Foz do Iguaçu e para você entrar no Paraguai. Nós temos essa plaquinha que é a plaquinha da alfândega. Então, qualquer país que você vá sair e vai entrar, você vai encontrar a placa R21, que significa alfândega. Falta de retrovisor. Aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Presta atenção aqui. Quem que tem retrovisor? Ai, professor, é o veículo, é o automóvel. Então, é o veículo. Que é aclive? Aclive é uma subida. Declive é uma descida. Quem que vai ter subida? Quem que vai ter descida? A via. Então, respectivamente, ele quer na ordem, primeiro o veículo e depois via. Falta de retrovisor é do veículo e aclives acentuados, aí vai ser da via. Quando o trânsito estiver congestionado, o condutor deve, pessoal, não adianta buzinar, você já sabe que está parado. Você vai ter que manter a calma, conservar distância segura do veículo da frente e vai ter que aguardar o trânsito fluir. Não tem o que fazer. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática, nós temos veículos com transmissão manual, que tem o câmbio de marcha, que tem o pedal da embreagem e que a troca é feita manualmente pelo condutor. Nós vamos ter a transmissão automática. Na transmissão automática, não existe o pedal da embreagem, as marchas são trocadas automaticamente pelo veículo. Para desligar um veículo com câmbio manual, você vai colocar em neutro, vai puxar o freio de mão ou o freio de estacionamento e vai desligar, certo? Agora, se é com câmbio automático, você vai colocar em neutro, não vai resolver. Ele não vai desligar, ele não vai deixar você tirar a chave da ignição. Então, você vai acionar o freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão, vai colocar a alavanca em P de parking e vai desligar o motor. Lembrando que para andar com o veículo com câmbio automático, você vai colocar no D de driver, e para parar, você vai colocar no P de parada ou de parque. E para dar a ré, para engatar a marcha ré, você vai usar a letra R, que é de reverso. Então, ao invés de ele ir para frente, ele vai ir para trás. Então, R de ré, P de parado e D de dirigir. Fica fácil para vocês lembrarem. Tá, então, pessoal, mais algumas questões muito cobradas na prova teórica do D3. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você chegou até aqui, você gostou, não esquece de deixar o teu joinha, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de comentar qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, pelo carinho de todas as mensagens. Muito sucesso, bênçãos, conquistas e até o nosso próximo vídeo.